Oi, eu sou a Sarah. Hoje vou ler para você a história da Judy, que tem o seguinte título: Se você não gosta de morar conosco, pode ir embora, disse minha irmã, enquanto ela e a família moravam de graça na minha casa. Eu cuidava dos filhos dela, pagava as contas de $1.200. Dormi em um hotel e, de manhã, comecei a arrumar as coisas deles. Bom, vamos lá. Meu nome é Judy. Tenho 35 anos e dirijo uma pequena agência de design especializada em interiores de casas e apartamentos. Alugo uma sala em um centro comercial onde alguns dos meus funcionários trabalham em período integral, mas eu mesma costumo trabalhar de casa. Estou sempre viajando para os locais das obras para acompanhar os projetos, mas meu apartamento é realmente meu principal espaço de trabalho. Há 6 meses, finalmente comprei meu próprio lugar, um lindo apartamento de 3 quartos, que eu mesma projetei no meu estilo minimalista favorito. Linhas limpas, cores neutras, tudo perfeitamente organizado. Era exatamente o que eu queria depois de anos pagando aluguel. Meus pais têm pouco mais de 60 anos e eu tenho uma irmã mais velha chamada Bárbara. Ela é casada e tem 2 filhos, de 8 e 6 anos. Sempre nos demos relativamente bem, mas nunca fomos muito próximas. Na semana passada, fiz uma festa de inauguração para celebrar meu novo lar. Foi perfeita, muitos convidados, comida deliciosa, todos adoraram o design. Meus pais foram e a Bárbara levou a família toda. Parecia que todos se divertiram bastante. Mas hoje de manhã, a Bárbara me ligou. Oi, Judy. Preciso te pedir um favor. Nosso senhorio vai fazer uma grande reforma no apartamento. Precisamos de um lugar para ficar por mais ou menos um mês. Meu coração afundou um pouco. Eu estava aproveitando a paz do meu novo lar. Não dá para vocês ficarem na casa da mamãe e do papai? A casa deles é muito pequena para nós 4. Além disso, levaria uma eternidade para mim e o Tom chegarmos ao trabalho de lá. Seu apartamento é perfeito, 3 quartos, muito espaço. Ficaríamos aí só por um mês, eu prometo. Eu realmente não queria isso. Já tinha me acostumado a morar sozinha, a ter meu espaço exatamente do jeito que eu queria. Mas ela era minha irmã, e seria só por um mês. Tudo bem, mas vocês só podem trazer o essencial. Deixem a maior parte das coisas na garagem da mamãe e do papai ou coloquem em um depósito. Claro. Muito obrigada, Judy. Você está salvando nossas vidas. 2 dias depois, um caminhão de mudança parou na frente do meu prédio. Observei pela janela enquanto a Bárbara e o Tom começaram a descarregar caixa após caixa, sem parar. Quando chegaram lá em cima, minha sala de estar parecia que tinha sido atingida por um tornado. Bárbara, o que é tudo isso? Eu te disse para trazer só o essencial. Eu sei, mas a mamãe e o papai não têm espaço na garagem. E os depósitos são muito caros. A gente vai manter tudo organizado, eu prometo. As caixas estavam empilhadas por toda parte. Minha linda sala minimalista agora parecia um depósito. Onde todo mundo vai dormir? Perguntei. Bom, eu imaginei que o Tom e eu poderíamos ficar no quarto de hóspedes. As crianças podem ficar com o seu quarto, já que é maior, e você pode usar o seu escritório, né? Então, coloquei uma cama de campanha no meu escritório e cedi meu quarto para os filhos dela. O quarto de hóspedes ficou com a Bárbara e o Tom. Meu espaço, que antes era perfeitamente organizado, estava completamente bagunçado. Os primeiros dias foram difíceis, mas tentei levar na esportiva. As crianças eram barulhentas. Voltavam da escola correndo, gritando e brigando entre si. Mas pensei, eu consigo aguentar por um mês. A Bárbara trabalhava meio período. De manhã, deixava as crianças na escola, trabalhava até mais ou menos 14 horas e, em vez de voltar para casa para cuidar dos próprios filhos, saía para encontrar amigas ou fazer compras. Tia Judy, você pode brincar com a gente? Perguntou o de 8 anos, numa tarde em que eu estava tentando preparar uma proposta de design. Estou trabalhando agora, querido. Mas estamos entediados. A mamãe disse que você ia cuidar da gente. Tia Judy, estou com fome, reclamou o de 6 anos. Nas primeiras vezes, preparei lanches para eles. Sanduíches, frutas, o que tivesse em casa.
Mas depois de uma semana assim, eu estava exausta. Vocês já são grandinhos para fazer os próprios sanduíches. As coisas estão na cozinha. Alguns dias depois, a Bárbara me encurralou. Judy, por que meus filhos estão comendo só sanduíche de pasta de amendoim o dia inteiro? Porque eu estava tentando trabalhar e eles disseram que estavam com fome. Mas você fica em casa o dia todo. Bárbara, a minha casa é o meu escritório. É aqui que eu trabalho. Eu tenho prazos, clientes e visitas em obras. E o que é que eu devo fazer com as crianças, então? Não sei, talvez cuidar delas você mesma, em vez de sair com as amigas todos os dias. Ela não gostou nada dessa resposta. A situação piorou ainda mais quando precisei inspecionar uma obra que ficava a 2 horas de distância. Avisei a Bárbara, na noite anterior, que passaria o dia fora. Na manhã seguinte, enquanto eu me arrumava para sair, ela começou a surtar. Você não pode ir. O que é que eu devo fazer com as crianças? Cuidar delas. Elas são suas filhas. Mas eu tenho planos de encontrar a Lisa para um brunch. Então cancele seus planos. Isso não é justo. Você está sendo egoísta. Bárbara, eu vou trabalhar. Sabe, aquele trabalho que paga por este apartamento onde você está morando de graça. Ela fez o maior escândalo, mas eu fui mesmo assim. Eu tinha um trabalho a cumprir. Quando voltei naquela noite, encontrei meus pais sentados na minha sala, assistindo TV no volume máximo. Os dois são um pouco surdos, então sempre deixam a televisão altíssima. As crianças corriam pela casa, gritando. Meus pais berravam para a TV, e a Bárbara estava no telefone com alguém, rindo alto. Oi, mãe. Oi, pai. O que vocês estão fazendo aqui? A Bárbara nos ligou, disse minha mãe. Ela falou que precisava de alguém para cuidar das crianças já que você as abandonou. Abandonei? Sério? Eu fui trabalhar. Bom, estamos aqui agora. Não se preocupe com o jantar, eu cozinhei para todos. Isso até foi bom. Minha mãe tinha feito um assado enorme com todos os acompanhamentos. Foi a primeira refeição decente que tive em dias. Mas agora, além de lidar com a família da Bárbara, eu tinha meus pais aparecendo todos os dias para ajudar a cuidar das crianças. O nível de barulho no meu apartamento passou de ruim para absolutamente insuportável. Todas as tardes eram um caos, crianças gritando, TV estrondando, a Bárbara falando alto no telefone, meus pais conversando aos berros um com o outro. Eu não conseguia me concentrar em nada. A única parte positiva era que minha mãe cozinhava o jantar todas as noites, o que realmente ajudava. No sábado de manhã, precisei dirigir até uma obra, a mais ou menos 1 hora de distância, para verificar o andamento da reforma. Era um grande projeto, uma reforma completa de cozinha, e eu precisava garantir que tudo estava seguindo conforme o cronograma. Quando cheguei em casa naquela noite, já consegui ouvir barulho vindo do meu quintal antes mesmo de alcançar a porta da frente. Vozes altas, música, gente conversando animada, parecia uma festa. Atravessei o apartamento e olhei pela janela dos fundos. Meus pais tinham armado um churrasco completo no meu quintal. Havia pelo menos 15 pessoas lá fora, parentes, vizinhos, e até gente que eu nem conhecia. Estavam usando meus móveis de jardim, minha churrasqueira e, pelo que percebi, já tinham acabado com todas as compras que eu havia feito no dia anterior. Fiquei parada por um minuto, tentando processar o que estava vendo. Eles tinham organizado uma festa no meu quintal sem nem me perguntar. Saí lá fora com um sorriso no rosto. Não adiantava fazer escândalo na frente de tanta gente. E aí, pessoal, estão se divertindo? Gritou meu pai. Judy, decidimos fazer um churrasquinho. Espero que você não se importe. Eu me importava, e muito. Mas não ia me expor na frente de todo mundo. Sem problema. Vejo que vocês encontraram tudo o que precisavam. A festa continuou por mais 2 horas. Eu fiquei dentro de casa, tentando trabalhar em alguns projetos de design, mas era impossível me concentrar com tanto barulho. Finalmente, por volta das 22 horas, os últimos convidados foram embora. Meus pais estavam guardando as coisas para ir para casa. Mãe, pai, podem me ajudar a limpar isso aqui fora? Perguntei.
Minha mãe parecia exausta. Ah, querida, estou tão cansada. Foi um dia longo. A gente realmente precisa ir para casa. E assim, eles foram embora. A Bárbara tinha se trancado no quarto com o Tom e as crianças. Eu passei as 2 horas seguintes limpando garrafas de cerveja, pratos descartáveis, restos de comida e bitucas de cigarro. Meu lindo quintal parecia uma zona de guerra. No dia seguinte, domingo, meus pais apareceram de novo por volta do meio-dia. Viemos cuidar das crianças enquanto a Bárbara vai fazer compras, anunciou minha mãe. Na verdade, preciso falar com vocês sobre ontem. Vocês não podem fazer festas na minha casa sem me pedir antes. Meu pai pareceu ofendido. Ah, qual é, Judy? Era só uma festinha. Você é tão solitária, às vezes precisa de um pouco de companhia alegre por aqui. Eu não quero mais nenhuma festa aqui. Você está sendo ridícula, retrucou minha mãe. A Bárbara saiu do quarto. O que está acontecendo? Estou dizendo para a mamãe e o papai que não quero mais festas na minha casa. Judy, eles só querem se divertir. Você está sendo muito rígida com isso. É a minha casa, Bárbara. E, falando nisso, o mês de vocês já está quase acabando. Quando exatamente vão voltar para o apartamento? A Bárbara ficou em silêncio. O Tom, de repente, achou algo muito interessante no celular. Então, é que nós desistimos do apartamento. O aluguel ia ficar muito caro depois da reforma. Decidimos que não valia a pena. Estamos procurando outro lugar para morar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. E quando você planejava me contar isso? Estou te contando agora. Olha, se a gente ficar aqui mais uns meses, não é nenhum problema, certo? Meus pais balançaram a cabeça, como se isso fosse perfeitamente razoável. Bárbara, você me disse um mês. Um mês. Planos mudam, Judy. É a vida. Fui até meu escritório e peguei o laptop. Liguei para meu amigo Marcos, que é corretor de imóveis. Marcos, preciso que você me envie agora mesmo anúncios de apartamentos de 2 quartos na região onde minha irmã morava. Claro, Judy. Me dá 10 minutos. Voltei para a sala, onde todos me olhavam fixamente. O que você está fazendo? Perguntou a Bárbara. Conseguindo listas de apartamentos para você. Meu celular apitou com um e-mail do Marcos. Encaminhei direto para o celular da Bárbara. Pronto. 23 apartamentos disponíveis no seu antigo bairro. Comece a ligar. Judy, você está ficando maluca. Somos família. Família não mente sobre quanto tempo vai ficar. Família não faz festas sem permissão. Família não espera que eu vire babá de graça enquanto você sai para se divertir com as amigas. Meus pais ficaram visivelmente desconfortáveis. Meu pai pigarreou. Talvez seja melhor irmos para casa hoje. Assim vocês resolvem isso. Depois que eles saíram, a Bárbara e o Tom se trancaram no quarto e ficaram lá o resto do dia. Eu conseguia ouvir os dois discutindo através das paredes. Uma semana depois, recebi minhas contas pelo correio. Minha conta de luz, que normalmente era de cerca de $100, veio em 280. A de água, que ficava em torno de 45, saltou para 95. A de gás triplicou. Então calculei quanto havia gastado em supermercado, normalmente uns $200 por mês só para mim. No mês passado, foram 800 e isso sem contar tudo que meus pais tinham usado no churrasco. Naquela noite, durante o jantar, fiz um anúncio. Estive olhando as contas. Se vocês não forem se mudar no mês que vem, vamos precisar fazer novos acordos. Vão me pagar $1.000 de aluguel por mês, mais metade de todas as despesas de supermercado. A Bárbara quase engasgou com a comida. $1.000. Você está louca? Esse é o preço de manter 4 pessoas a mais na casa. Não vamos te pagar aluguel, disse o Tom. Nós somos família. Tudo bem. Então vocês têm exatamente 2 semanas para encontrar outro lugar para morar. Depois disso, vou trocar as fechaduras. Eles saíram furiosos para o quarto e bateram a porta com força.
No dia seguinte, meus pais apareceram e já chegaram gritando comigo. Você não pode jogar sua irmã na rua, disse minha mãe. Ela não está na rua. Ela tem opções. Só está escolhendo não usá-las. Você está sendo cruel. Estou sendo razoável. Esta é a minha casa, e eu decido quem mora aqui. Nós te criamos melhor do que isso. Vocês me criaram para me defender. É exatamente isso que estou fazendo. Eles foram embora, indignados, claramente esperando que eu mudasse de ideia. Nos dias seguintes, nem a Bárbara nem o Tom falaram comigo. Ótimo para mim. Pelo menos a casa estava mais silenciosa. Depois precisei viajar por 3 dias para supervisionar um projeto em outra cidade. Era um grande trabalho comercial que exigia minha total atenção. Quando voltei na noite de quinta-feira, já ouvi música e vozes antes mesmo de sair do carro. Entrei no apartamento e encontrei cerca de 20 pessoas fazendo uma festa completa na minha sala de estar. O que diabos está acontecendo aqui? Todo mundo fora agora. A Bárbara estava claramente bêbada. Cambaleou até mim com um sorrisão. Ah, qual é? Não seja estraga-prazeres. Esta é a minha casa e eu quero todo mundo fora. Se você não gosta, pode ir embora, balbuciou a Bárbara. A sala inteira se virou para me encarar. Um monte de estranhos, dentro da minha própria casa, me dizendo para sair. Esse agora é o nosso lugar. Gritou um cara que eu nunca tinha visto. Cai fora. Todos começaram a rir e a incentivá-lo. Eu poderia ter chamado a polícia naquele momento. Mas não queria piorar as coisas com tanta gente bêbada lá dentro. Peguei minha bolsa e fui embora. Dirigi até um hotel e aluguei um quarto para passar a noite. Quando voltei na manhã seguinte, a casa estava vazia. Havia lixo por toda parte. Garrafas de cerveja, comida derramada nos meus móveis, marcas de cigarro na minha mesa de centro. Passei a manhã inteira encaixotando as coisas da Bárbara em caixas e malas. Tudo que eles trouxeram quando se mudaram, mais toda a tralha que acumularam no último mês e meio. Fiz isso de forma meticulosa. Roupas dobradas direitinho, brinquedos das crianças separados, tudo organizado como eu faria para um cliente. Por volta do meio-dia, ouvi as chaves na porta. Bárbara entrou com as crianças, provavelmente voltando de algum compromisso. Ela viu as malas e caixas empilhadas perto da porta. Judy, o que você está fazendo? Você não pode nos expulsar. Não temos para onde ir. Você devia ter pensado nisso antes de dar uma festa na minha casa e me mandar embora. Você tem 2 semanas para encontrar outro lugar para morar, exatamente como eu já tinha dito. As crianças olhavam de um lado para o outro, confusas e assustadas. Eu me sentia mal por elas, mas não era culpa delas. Por favor, Judy. Me desculpa. Não vai acontecer de novo. Você tem razão. Não vai acontecer de novo porque vocês não vão mais morar aqui. Ela continuou chorando, mas eu já tinha tomado minha decisão. As lágrimas não iam funcionar dessa vez. 1 hora depois, meus pais ligaram. Eu podia ouvir os gritos pelo telefone antes mesmo de atender. Como você ousa expulsar sua irmã? Gritou minha mãe. Eu desliguei. Eles ligaram mais 5 vezes. Não atendi nenhuma. Pelo resto daquela semana, ninguém falou comigo. Bárbara e Tom me evitavam completamente. As crianças ficavam quietas, e meus pais não apareceram para ajudar a cuidar delas. Sinceramente, foi a semana mais tranquila que minha casa teve em mais de um mês. Na quarta-feira seguinte, precisei ir inspecionar outro projeto a cerca de 3 horas de distância. Era a reforma de um condomínio de alto padrão para um dos meus maiores clientes, e eu precisava garantir que o trabalho de azulejaria estava sendo feito corretamente. Quando cheguei em casa por volta das 22 horas, a casa estava completamente vazia. Todas as caixas e malas da Bárbara tinham sumido. Os brinquedos das crianças, as roupas do Tom, tudo. Eles tinham levado tudo embora enquanto eu estava fora. Caminhei pelo apartamento em choque. Minha sala de estar finalmente parecia minha sala de estar de novo. Meu quarto era o meu quarto. Meu escritório era só o meu escritório, não mais um quarto improvisado para alguém.
Eles não deixaram um bilhete. Não disseram adeus. E, com certeza, não deixaram nenhum dinheiro para cobrir as contas extras de luz, água ou as compras de mercado. Mas, para ser sincera, eu não me importava. Estava simplesmente aliviada por ter meu espaço de volta. Passei o fim de semana fazendo uma faxina pesada. Lavei os tapetes, esfreguei os banheiros, reorganizei todos os móveis no lugar que eu queria. No domingo à noite, meu apartamento estava exatamente como antes deles se mudarem. Nos 2 meses seguintes, não ouvi nada deles. Nem da Bárbara, nem do Tom, nem dos meus pais. Era como se todos tivessem decidido fingir que eu não existia. Joguei todas as minhas energias no trabalho. Consegui 2 novos projetos grandes, contratei mais um funcionário e até comecei a procurar um espaço maior para expandir meu escritório. Sem o caos e as interrupções constantes, fui mais produtiva do que tinha sido em meses. Então, em uma manhã de sábado, bateram à minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi minha mãe, segurando uma forma de torta nas mãos. Abri a porta. Oi, mãe. Oi, querida. Ela me entregou a torta. Sua favorita, morango com ruibarbo. Coloquei a forma no balcão da cozinha. O que está acontecendo, mãe? Ela se sentou no meu sofá e olhou em volta pelo apartamento. Judy, nós te devemos um pedido de desculpas. Expulsamos a Bárbara e a família dela da nossa casa há 2 semanas. Fiquei surpresa. Vocês expulsaram eles? Não aguentávamos mais. A Bárbara deixava as crianças conosco todas as manhãs e depois sumia por horas. Ela saía para encontrar amigas, fazer compras, qualquer coisa. Nunca ajudava em casa, nunca comprava mantimentos, nunca cozinhava uma refeição. Parece familiar, comentei. Ela nos deixava cuidando das crianças enquanto fazia o que queria. E o Tom não era muito melhor. Chegava do trabalho e simplesmente se jogava no nosso sofá para assistir TV. Quanto tempo eles ficaram com vocês? Perguntei. 2 meses. 2 meses de caos. As crianças correndo e gritando o tempo todo. A Bárbara no telefone o dia inteiro. O Tom devorando toda a nossa comida e nunca repondo nada. E as contas? Dobraram, assim como aconteceu com você. Tivemos até que colocar compras no cartão de crédito do seu pai porque não conseguíamos sustentar 4 pessoas extras. Assenti. Então vocês entendem agora porque eu não podia deixá-los ficar aqui indefinidamente. Entendemos completamente. Você estava certa em impor limites. Deveríamos ter te apoiado em vez de ficar do lado deles. Onde eles estão morando agora? Alugaram um pequeno apartamento do outro lado da cidade. 2 quartos. A Bárbara anda reclamando de como é apertado e de como o bairro não é tão bom quanto o seu. Ela vai se acostumar. Esperamos que sim. Judy, seu pai e eu sentimos muito. Deveríamos ter te ouvido desde o começo. Olhei para minha mãe. Ela parecia mais velha, mais cansada. Cuidar da família da Bárbara claramente tinha acabado com as energias dela. Eu agradeço o pedido de desculpas, mãe. De verdade. Então, podemos voltar a ser uma família de novo? Claro, mas preciso que você entenda, a minha casa é a minha casa. Chega de presumir que podem dar festas aqui ou decidir quem pode ficar. Absolutamente. Agora entendemos isso perfeitamente. E quanto a Bárbara? O rosto da minha mãe entristeceu um pouco. Ela ainda está com raiva de você. Culpa você pelos problemas deles com moradia. Diz que você os forçou a entrar em uma situação ruim. Mãe, ela mentiu para mim sobre ter desistido do apartamento. Me deixou cuidando dos filhos enquanto saía com as amigas. Fez uma festa na minha casa e ainda me mandou embora. Eu sei, querida. Eu sei. Ela ainda não está pronta para assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Conversamos por mais 1 hora. Minha mãe me contou as novidades da família, perguntou sobre o meu trabalho, se comportou como uma mãe de verdade pela primeira vez em meses. Quando se levantou para ir embora, me abraçou forte. Sentimos sua falta, Judy. A casa parecia vazia sem você por perto.
Eu também senti sua falta, mãe. Depois que ela saiu, sentei no meu apartamento silencioso e limpo e comi um pedaço da torta de morango com ruibarbo. Tinha exatamente o gosto da infância, doce, ácido e cheio de memórias. Fiquei feliz por ter meus pais de volta na minha vida, mas ainda mais feliz por ter mantido minha posição e não ter deixado minha família se aproveitar de mim. A partir daí, as coisas começaram a voltar ao normal. Meus pais voltaram a vir para os jantares de domingo, como fazíamos antes de toda a confusão com a Bárbara. Foi bom retomar essa relação. Eles nunca mencionaram a Bárbara durante essas visitas, e eu também não. Era como um acordo silencioso de que nos concentraríamos em reconstruir nossa própria relação sem entrar em toda aquela confusão. Meu trabalho ia melhor do que nunca, sem as interrupções e o caos constantes. Consegui assumir projetos maiores. Assinei um contrato para projetar os interiores de um condomínio inteiro, com 12 unidades. Foi o maior trabalho que já consegui. Também comecei a sair com alguém novo. O nome dele era David, um empreiteiro com quem eu já tinha trabalhado em alguns projetos. A gente começou saindo para jantar depois das visitas às obras e, com o tempo, acabou virando algo mais. Quando contei para ele toda a situação com a Bárbara, ele apenas balançou a cabeça. Você fez a coisa certa. Já vi muita gente deixar familiares se aproveitarem financeiramente. Às vezes eu me pergunto se não fui dura demais, David. Eles mentiram sobre quanto tempo ficariam. Dobraram suas contas. Te deixaram de babá enquanto sua irmã saía com as amigas. E depois fizeram uma festa e ainda te mandaram sair da própria casa. Você não foi dura, Judy. Você estava se protegendo. Ele tinha razão, mas ainda assim parecia estranho não ter contato nenhum com minha irmã. Uns 6 meses depois da visita da minha mãe, eu estava no supermercado quando encontrei o Tom, marido da Bárbara. Ele pareceu desconfortável ao me ver. Oi, Judy. Oi, Tom. Como vocês estão? Estamos bem. O novo apartamento é menor do que gostaríamos, mas estamos levando. Que bom. Escuta, eu queria dizer uma coisa. Eu sei que as coisas saíram completamente do controle quando ficamos na sua casa. Está tudo bem, Tom? Não, não está bem. Eu e a Bárbara deveríamos ter sido mais conscientes. Nós aproveitamos da sua generosidade. Foi o primeiro pedido de desculpas verdadeiro que recebi de alguém da família deles. Eu agradeço por você dizer isso. As crianças perguntam de você às vezes. Sentem falta da tia Judy. Isso me atingiu mais do que eu esperava. Eu também sinto falta delas. Talvez, um dia, a gente consiga resolver tudo isso. Talvez. Mas eu sabia que isso não aconteceria a menos que a Bárbara admitisse que tinha errado. E, pelo que meus pais me contavam, ela ainda me culpava por tudo. 1 ano se passou. Meu negócio continuou crescendo. Eu e o David ficamos noivos. E comprei um pequeno apartamento de férias na praia. A vida estava realmente boa. Até que um dia minha mãe ligou com uma notícia. Judy, a Bárbara e o Tom estão se divorciando. O quê? Por quê? Não sei todos os detalhes, mas parece que foram problemas de dinheiro. O Tom se cansou dos gastos da Bárbara e da recusa dela em assumir responsabilidade por qualquer coisa. E as crianças? Onde vão morar? Com o Tom. A Bárbara se mudou para a casa de uma amiga do outro lado da cidade. Ela está trabalhando meio período numa loja. Ou seja, a mesma de sempre. Eu me sentia mal pelas crianças, mas não podia dizer que estava surpresa. A Bárbara nunca foi boa em administrar dinheiro ou em assumir as consequências das próprias escolhas. Ela pediu ajuda para você e para o papai? Tentou voltar a morar conosco, mas dissemos não. Aprendemos a lição. Boa decisão, mãe. Ela anda ligando para todos os parentes, tentando encontrar alguém que a acolha. Até agora, sem sucesso. Também não me surpreendi com isso. Provavelmente já tinha se espalhado a história do que aconteceu quando ela ficou na minha casa e depois na dos meus pais. Ela não me pediu ajuda. Orgulho demais. E ainda acha que eu arruinei a vida dela por tê-la expulsado.
Mãe, o fato de o senhorio dela fazer reformas não foi culpa minha. Ela ter desistido do apartamento sem me contar não foi culpa minha. Ela me deixar de babá enquanto saía com as amigas também não foi culpa minha. Eu sei, querida. Todos nós sabemos disso agora. 6 meses se passaram. Eu e o David nos casamos num espaço pequeno à beira do lago. Foi perfeito. Cerca de 50 convidados, clima maravilhoso, comida deliciosa. Meus pais foram e pareciam genuinamente felizes por mim. A Bárbara não foi convidada, obviamente. Mas meus pais disseram que, de qualquer jeito, ela provavelmente não teria ido. Pelo visto, ainda estava ressentida com tudo e convencida de que eu, de alguma forma, tinha sabotado o casamento e a moradia dela. Durante a recepção, meu pai me chamou de lado. Estou orgulhoso de você, Judy. Você construiu uma vida boa para si mesma. Obrigada, pai. E desculpa ter demorado tanto para perceber que a Bárbara estava se aproveitando de todo mundo. Você só estava tentando ajudar sua filha. Nós é que estávamos facilitando as coisas para ela. Há uma diferença. Ele tinha razão. Eles passaram anos livrando a Bárbara de todos os problemas que ela mesma criava, sem nunca fazê-la encarar as consequências das suas escolhas. Quando finalmente precisou lidar com a vida real sozinha, ela simplesmente não conseguiu. Agora, 2 anos depois de toda aquela confusão, eu estava sentada no meu lindo e tranquilo apartamento, ao lado do meu marido, tocando um negócio de sucesso e mantendo relações saudáveis com os membros da família que realmente me respeitavam. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. A Bárbara foi despejada da casa da amiga. Está perguntando se pode ficar com vocês de novo. Respondi, e o que vocês disseram? Dissemos não. Somos velhos demais para esse tipo de caos. Coloquei o celular de lado e olhei em volta da minha sala de estar. Limpa, organizada, silenciosa, exatamente do jeito que eu gostava. Às vezes, as pessoas acham que cortar laços com familiares faz de você uma má pessoa. Mas eu aprendi que você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. E não dá para manter relações com pessoas que só enxergam você como um recurso a ser explorado. A Bárbara fez as escolhas dela e eu fiz as minhas. Eu escolhi proteger a minha paz de espírito, a minha casa e a minha estabilidade financeira. E nunca me arrependi dessa decisão. Algumas famílias são tóxicas, mesmo quando são ligadas a você pelo sangue. A família que você escolhe, as pessoas que respeitam seus limites e apoiam o seu sucesso, essas sim são as relações que valem a pena manter. Eu era a prova viva de que é possível ser feliz e bem-sucedida sem precisar sustentar a disfunção dos outros, mesmo quando esses outros são seus próprios parentes.